Nesta noite, 5 de abril de 2026, para a glória de Cristo Jesus, vou pregar a parte 11 de 26, na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios. E a mensagem desta noite está em 1 Coríntios, capítulo 7, dividida em duas partes. Vamos aprender muitas coisas nesta noite. Tema da mensagem: princípios de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, para um casamento profundamente bem-sucedido. E se você já foi casado ou é viúva, fica tranquilo. Vamos aprender muitas coisas boas. 1 Coríntios 7, de 1 a 11. Mas vamos aqui agora fazer uma breve introdução teológica. Deus fala à sua igreja. Jeremias 3,14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou vosso esposo. Jeremias 3,14, Deus fala à sua igreja. Você é ordenado ou ordenada a tomar a espada do Espírito e fazer dela a sua própria espada. A espada do Espírito é a palavra de Deus. O Espírito Santo possui uma espada. O Espírito Santo é quieto como orvalho, gentil como óleo da unção, macio como o vento da noite e pacífico como uma pomba. E ainda mais, sob outro aspecto, o Espírito Santo maneja precisamente uma espada mortal. O Espírito Santo é o espírito de julgamento, é espírito de fogo consumidor. O Espírito Santo segura a espada não em vão. A palavra de Deus, nas mãos do Espírito Santo, fere terrivelmente e faz o coração do homem sangrar em todos os sentidos e níveis. Semanalmente, nós estamos sendo cortados profundamente por essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus, às quartas-feiras e aos domingos. Essa espada do Espírito perseguiu você e penetrou nos segredos da sua alma. A espada do Espírito nunca se aquietará. Sendo espiritual, essa arma é poderosa em Deus. Um corte pela espada do Espírito irá cortar ao meio o espírito de um homem, da cabeça à ponta do dedão do pé. E tão afiada é essa espada. Mesmo depois de longa prática no pecado, nos quais os homens talvez tenham se revestido com a malha impenetrável, ainda assim a espada do Espírito irá dividir o ferro bem temperado e o aço. O Espírito Santo pode fazer o homem sentir o poder divino da palavra de Deus, a espada do Espírito, bem no centro do seu ser. Essa espada do Espírito tem 2 gumes. De fato, é cortante em todos
os pontos e de qualquer forma que acerte, fere e mata. Não há nada semelhante a uma superfície lisa na espada do Espírito Santo. Ela tem um lado cortante de fora a fora. É uma arma de vitória em todos os sentidos, essa extraordinária espada do Espírito Santo. Você precisa ir ao campo de treinamento do Espírito Santo para se transformar num eficiente espadachim. Às vezes, o campo de treinamento do Espírito Santo é em seu quarto de oração, ou o deserto solitário, ou no seu trabalho, ou no seu carro, ou na rua, andando a pé ou de bicicleta. Não importante é o seu local de não importa onde é o seu local de treinamento. Você, como crente moderno, vai conseguir facilmente manejar a espada do Espírito para frente e para trás e subjugar uma coluna inteira através do cerco dos seus oponentes espirituais, o diabolos e suas hostes, ainda sair dessa batalha mais do que vencedor em Cristo e Jesus. A palavra de Deus é a espada do Espírito, mas precisa ser sua espada. Você não deve segurar um estandarte ou bater um tambor, mas usar uma espada. É uma espada especialmente afiada. Dependa dessa espada do Espírito Santo, pois nesse confronto você será forçado ou forçada a lutar a curta distância, muitas vezes com seu pior inimigo. Se preparem, soldados de Cristo e Jesus. Você precisa da espada do Espírito para uma batalha de verdade. Se você lutar com diabolos, com a razão humana, a primeira vez que a sua espada de madeira ou de aço entrar em contato com uma tentação satânica, será cortada em pedacinhos. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você precisa de uma espada. Você precisa dessa espada. Você precisa tomar essa espada do Espírito. Note, irmão, irmã, que você não é exortado ou exortada a deixá-la no chão. A ordem de tomar a espada do Espírito Santo é contínua e não há nenhuma ordem que tenha sido suspensa. Quer ouvir mais? Os pastores ou os capelães evangélicos têm um solene compromisso diante de Deus de usar a espada do Espírito com maestria e como habilidoso espadachim. Ouça o decreto da palavra de Deus em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Você é um crente moderno, obediente, submisso, cheio de discernimento espiritual, em um mestre ou mestra que sabe manusear
com grande habilidade, de forma cirúrgica, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, sem causar danos necessários. A falta de corte cirúrgico transforma a palavra em arma de manipulação. Sem maturidade, o manuseio desajeitado pode levar à interpretação literalista fora de contexto teológico. Você sabia? Preste atenção agora. Há lições sobre os princípios de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, para um casamento profundamente bem-sucedido. Mais uma vez, Deus fala à sua igreja em Jeremias 3,14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo. Visto que a nação, que é Israel, era casada com o Senhor, o envolvimento com outros deuses ou com idolatrias seria infidelidade espiritual ou prostituição espiritual. Nossa única segurança encontra-se na obediência à palavra inspirada, revelada e profética de Deus, a qual nos foi dada como guia e conselheiro infalíveis. A Igreja de Cristo precisa conservar-se distinta e separada do mundo, de seu espírito e de suas influências. O relacionamento de casamento ideal é comparado à união entre Deus e o seu povo. Deus convida seu povo para unir-se a Ele em um relacionamento íntimo. Agora eu me pergunto, que escolhas você pode fazer para se aproximar mais de Cristo Jesus e do ideal representado no conceito bíblico de matrimônio? Estude cuidadosamente a palavra inspirada, revelada e profética de Deus para discernir se a sua vida matrimonial está feliz ou desarmoniosa. O casamento recebeu de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, recebeu as bênçãos o casamento recebeu de Jesus as bênçãos e precisa ser considerado uma instituição sagrada. Jesus deseja ver casamentos e lares felizes, pois o mundo está cheio de miséria e pecado em consequência de maus casamentos. O remédio para a imoralidade não é uma abnegação ascética, mas uma apreciação correta da honra que Deus outorgou ao matrimônio. Esta união é para toda a vida, é símbolo da união entre Cristo Jesus e sua igreja. O Espírito que Cristo manifesta para com sua igreja deve ser o mesmo Espírito que marido e mulher devem manifestar-se mutuamente. Você sabia? Sempre que a palavra terapêutica de Deus chega até você, o sentimento de bem-estar aumenta, os benefícios espirituais se renovam. Capítulo 7 de 1 Coríntios é a mais longa discussão sobre sexualidade e assuntos correlatos
em todas as cartas do apóstolo Paulo. O capítulo 7 de 1 Coríntios contém informações vitais sobre o assunto, informações estas não encontradas em nenhuma parte de seus escritos. Vou fazer uma exposição teológica e apologética. Peço atenção agora a lições do apóstolo Paulo sobre os princípios de Cristo Jesus para um casamento profundamente bem-sucedido. Primeira exposição teológica. O apóstolo Paulo começa a responder às perguntas da igreja em Corintos. O apóstolo Paulo não se propõe a fazer um tratado teológico completo sobre celibato e casamento. O que, na verdade, ele faz aqui, nesse capítulo 7, é responder algumas perguntas diretas, específicas, que a igreja em Corintos lhe havia feito. Ouça o decreto apostólico em 1 Coríntios 7:1. A Bíblia diz: quanto ao que me escrevestes, segunda exposição teológica apologética. O apóstolo Paulo não esgota seu ensino sobre casamento no capítulo 7 de 1 Coríntios. Muitos críticos, ao estudarem esse capítulo, têm uma visão pessimista em relação ao casamento. Contudo, esse não é todo o ensino bíblico sobre o assunto, nem mesmo é todo o ensino de Paulo sobre a matéria. Lá em Gênesis 2:18 está escrito: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. Gênesis 2:18. Ao mandar Adão dar nome aos animais, em Gênesis 2:19 e 20, Deus intencionava levar Adão a sentir a necessidade de alguém do seu lado, isso é, dar de uma companheira, de uma amiga, de alguém que estivesse do seu lado para ser amada e protegida por ele. O homem não foi feito para viver na solidão. Auxiliadora. A palavra aqui tem o sentido de companheira, colaboradora, ajudadora, um auxiliar, adjutora, alguém que o ajude, alguém que o auxilie, apto para ele, correspondência a ele. Gênesis 2:18 enfatiza a necessidade de companhia para o homem, uma auxiliadora, alguém à sua altura. Sem alguém para complementá-lo, o homem estava incompleto para poder cumprir a tarefa de multiplicar-se, encher a terra, exercer domínio sobre a mesma. Isso aponta para a inadequação de Adão, não para a insuficiência de Eva. Ouça o decreto: far-lhe-ei uma ajudadora, que lhe seja idônea. A expressão assume um relacionamento de complementariedade. O que falta a ele, ela supre, e vice-versa, ambos compartilham a imagem de Deus. A mulher foi criada para ser amável, companheira do homem e sua ajudadora. Daí ele ser partícipe da responsabilidade de Adão e com ele cooperar no plano de Deus para a sua vida e da família. Consegue entender isso? Idônea. A palavra aqui tem o sentido de uma auxiliadora, à altura dele, como complemento dele, alguém que lhe corresponda.
como se fosse a sua outra metade, que lhe faça companhia, alguém que lhe seja adequada, alguém que seja semelhante, alguém que esteja como diante dele. Terceira exposição teológica e apologética. Alguns críticos acusam o apóstolo Paulo de não ser um autor inspirado. Quer saber o que o apóstolo Paulo diz? 1 Coríntios 7,12. Ao mais digo eu, não Senhor. Será que o apóstolo Paulo está dizendo uma coisa e o Senhor outra? Será que eles estão divergindo ou se contradizendo? Observe o que o apóstolo Paulo diz. 1 Coríntios 7,25. Com respeito às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Será que esse texto é apenas uma opinião do apóstolo Paulo, ou é um texto inspirado pelo Espírito Santo com autoridade apostólica? Você vai entender tudo isso de maneira excepcional em todos os sentidos teológicos. Preste atenção. Primeira Coríntios 7:40. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. 1 Coríntios 7:40. Quer saber qual é o significado dessas palavras? Os liberais exploram essas expressões paulinas para dizer que esse texto não recebe o selo da inspiração divina. Será que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Não! O apóstolo Paulo faz, no capítulo 7 de Coríntios, primeira, é uma distinção entre o que Jesus ensinou e o que ele, Paulo, está ensinando. O que Jesus ensinou, Paulo não vai tratar novamente, pois o assunto já foi decidido. Porém, aquilo que Jesus não ensinou, Paulo vai tratar, dando orientação apostólica inspirada para a igreja. Não existe conflito entre Jesus e Paulo. Nem Paulo está dando apenas uma opinião pessoal sobre o assunto em tela. Não pode existir qualquer dúvida acerca da inspiração que o apóstolo Paulo está dizendo no capítulo 7 de 1 Coríntios. Consegue entender? Prestem bastante atenção. Em 1 Coríntios 7:40, o apóstolo Paulo usou ironia. Seu apostolado e seu ensino tinham estado sob ataque por alguns em Corintos. Os crentes da igreja em Coríntios professavam ter a mente do Senhor naquilo que diziam. O apóstolo Paulo faz uma apologia ao afirmar: seja o que for que alguém esteja falando a meu respeito, eu penso que eu tenho o Espírito de Deus.
Preste atenção. Quarta exposição teológica. O apóstolo Paulo tinha de lidar com algumas perguntas que Jesus não havia tratado. Quando uma questão levantada pela igreja de Corinto já tinha sido tratada por Jesus, Paulo se referia às suas palavras. Mas, se a pergunta dos crentes da igreja de Corinto contemplava um tema que Jesus não tinha abordado, Paulo respondia à igreja em Corinto com a autoridade apostólica. Essa é a noite perfeita para aprender. Alguns assuntos que Jesus não tratou nos evangelhos, alguns assuntos que Jesus não tratou nos evangelhos. Os assuntos que Jesus tratou sobre casamento e divórcio estão registrados em Mateus 5, 31, 32, Mateus 19, 1 a 12, Marcos 10, 1 a 12 e Lucas 16, 18. Quando o apóstolo Paulo se refere ao Senhor, porque o Senhor diz e não ele, está se referindo ao que Jesus ensinou sobre a matéria. Quando diz que agora não é o Senhor, mas ele, Paulo, é porque aquele assunto Jesus não havia tratado. E agora Paulo vai tratar com a inspiração do Espírito Santo. Consegue entender isso? Quinta verdade apostólica. O apóstolo Paulo endereçou seus conselhos sobre casamentos a 3 grupos diferentes. Ele se dirige aos que estão casados com cristãos, aos cristãos casados com não cristãos e aos cristãos não casados. Ouça agora, cristãos casados com cristãos. Na igreja em Corintos havia 2 extremos. O primeiro grupo pensava que o sexo é pecado, mesmo no casamento. Esse grupo defendia que o celibato é um estado moralmente superior ao casamento. O segundo grupo, talvez formado pela maioria dos judeus, julgava que o casamento não era opcional, mas obrigatório. Para eles, o celibato era uma posição moralmente inferior ao casamento. O apóstolo Paulo enfrentou essas 2 facções, esses 2 extremos na igreja de Corinto e combateu a ambos. Por isso que existe pastor na igreja. Para o apóstolo Paulo, tanto o casamento quanto o celibato são dons de Deus. Quer saber o que é certo? Ficar solteiro ou casar-se? O que é melhor? O casamento ou o celibato? O que é correto? O celibato obrigatório ou o casamento compulsório? O apóstolo Paulo diz que as 2 posições radicais estão erradas. Depende do dom. Quem recebeu o dom para casar-se deve se casar. Quem recebeu o chamado, o dom de Deus para o celibato, deve permanecer solteiro ou solteira. 2 assuntos são aqui abordados pelo apóstolo Paulo. Primeiro, a pureza do casamento. Segundo, a duração
do casamento. Ouça agora a pureza do casamento. 1 Coríntios 7:2. O apóstolo Paulo proíbe a poligamia no casamento. Diz o apóstolo Paulo: mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. 1 Coríntios 7:2. O apóstolo Paulo coloca o aspecto singular de que a poligamia não é o padrão moral de Deus para o seu povo. Cada um deve ter a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Tanto a poligamia, um homem ter mais de uma mulher, quanto a poliandria, uma mulher ter mais de um marido, estão em desacordo com a palavra de Deus. Ouça agora, mais uma vez, a pureza no casamento. Paulo proíbe a união homossexual. Quando o apóstolo Paulo fala que cada um tenha sua esposa, cada um tenha seu marido, fica clara a ideia de uma relação heterossexual. Embora a união homossexual fosse algo comum no tempo do apóstolo Paulo, ele define essa prática como uma paixão infame, um erro, uma disposição reprovável mental, uma abominação a Deus. A relação homossexual pode chegar a ser aprovada pela lei dos homens por causa da corrupção dos costumes, mas jamais será chancelada pela palavra de Deus. Uma decisão não é ética apenas por ser legal, ainda que a relação homossexual se torne legal pela lei dos homens, jamais será aprovada pela palavra de Deus, pois fere frontalmente sua lei. Essa é a noite perfeita para aprender. Continue ouvindo a exposição teológica. O apóstolo Paulo proíbe o celibato compulsório. Ainda o versículo 1. Quanto aos que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Essa expressão, não toque em mulher, é um eufemismo, é sinônimo de casar-se, é relacionar-se intimamente, fisicamente, sexualmente, regularmente com uma mulher. Não toque em mulher, mas se for casado. O apóstolo Paulo diz que o celibato é bom, mas não é compulsório. 1 Coríntios 7, 7-9. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. 1 Coríntios 7, 7-9. O celibato é permitido, mas não ordenado. Nem todos têm o dom de celibato. É por isso que a Igreja Católica Romana enfrenta tantos problemas com a sexualidade com seus sacerdotes homossexuais.
O celibato compulsório não tem base bíblica. O celibato só tem sentido e valor quando é resultado de um dom espiritual. O celibato não pode ser imposto obrigatoriamente. Esse é o ensino de Jesus em Mateus 19, 10 a 12. Esse é o preceito estabelecido por Deus à igreja. Não é bom que o homem esteja só. Ouça agora. O apóstolo Paulo destaca a completa mutualidade dos direitos conjugais. Paulo vivia, preste atenção, Paulo vivia em uma sociedade de profunda influência machista. Mas Paulo quebra esses paradigmas da cultura prevalecente e afirma a igualdade dos direitos conjugais. Preste atenção. 1 Coríntios 7:3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa a seu marido. O imperativo presente, conceda, apodidome, indica dever habitual, contínuo. O apóstolo Paulo está falando sobre relacionamento sexual. A mesma Bíblia que condena o sexo antes do casamento, o pecado da fornicação e o sexo fora do casamento, o pecado do adultério, está dizendo que a ausência de sexo no casamento é pecado. O marido deve conceder à esposa o que é devido e, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Ambos, marido e mulher, têm direitos assegurados por Deus de desfrutarem a plena satisfação sexual no contexto sacrossanto do matrimônio. Preste atenção. Paulo ainda prossegue. 1 Coríntios 7:4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. O apóstolo Paulo define que o sexo é um direito do cônjuge, um direito legítimo. A satisfação sexual é um direito legítimo do marido, também da mulher, da esposa. A chantagem sexual no casamento é um pecado. O marido não tem poder sobre o seu corpo, nem a mulher tem poder sobre o seu corpo. O corpo de um pertence ao outro. Usar o sexo como uma arma para chantagear o cônjuge está em desacordo com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo se torna ainda mais enfático quando escreve. Versículo 5. Não vos priveis um ao outro. A prática contínua do sexo no casamento é ordem apostólica. A ausência da relação sexual no casamento é um pecado. Dentro da normalidade do casamento, a relação sexual precisa existir. É um direito sagrado do cônjuge. Nada pode ser mais estranho à mente do apóstolo do que o espírito que encheu os mosteiros e conventos da igreja medieval. Consegue entender? Preste atenção. Paulo afirma a capacidade dos casais se absterem temporariamente do sexo. Quer saber quando um casal pode se abster do sexo? No momento que ambos estão em total harmonia e sintonia a respeito disso. Conversem entre si.
a mulher não pode chegar para o marido e dizer: essa semana, ou esse mês, não estou para você disponível. Meu marido pode comunicar: também não estou. Presta atenção, se é tomar decisões, os dois têm que estar em acordo. Mas a abstinência sexual entre o casal não deve ser por um longo tempo. A Bíblia diz, 1 Coríntios 7,5, não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento por algum tempo. Essa palavra tempo é kairos, o momento certo, oportuno, ou o tempo de Deus, e não cronos, tempo cronológico. Um casal sábio não delimita tempo cronológico para se privar da relação, mas apenas se priva da relação no tempo kairos, no tempo de Deus, tempo específico. Paulo ensina que a abstinência do sexo no casamento precisa ter intenção expressa de dedicar à oração. Oração. A abstinência não pode ser por qualquer motivo. Tem que ser por razão espiritual. É interessante que Paulo não recomenda um longo período. Ouça e novamente os já juntardes. 1 Coríntios 7,5. Ouça. O apóstolo Paulo diz que pode existir abstinência no casamento quando houver o compromisso deliberado em retornar à relação sexual no tempo de Deus. Quer saber o motivo que Paulo é tão específico nessa questão do sexo no casamento? Se o casal abrir brecha nessa área, Satanás vai entrar em campo com a sua perversa atividade. Onde há chantagem sexual, o casamento, Satanás entra. Ouça o decreto apostólico. Versículo 5. Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Quando um casal brinca com essa arma do sexo no casamento e chantageia o cônjuge, privando-se da satisfação que tem direito, Satanás entra nessa história e coloca uma terceira pessoa na jogada para arrebentar o casamento. Agora você vai ouvir a duração do casamento. Versículo 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Quer saber por que Paulo diz isso? Ordeno, não eu, mas o Senhor. Jesus já havia tratado desse assunto do divórcio. E se Jesus já tratou, não é preciso tratar. Paulo diz que o casamento deve durar enquanto dura a vida. 1 Coríntios 7, 39 e 40. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer, o marido fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Agora, versículo 40. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e eu penso que também tenho o Espírito de Deus. A antítese que Paulo estabelece não se opõe ao ensino de Jesus. Você sabia? Paulo agora responde a duas perguntas
que a igreja em Corinto fez a ele. Primeira, o que fazer se eu estiver arrependido e ter casado? Essa é a situação de muitos casais hoje. Há muitos casais nessa situação, até dentro da igreja. Há muitas pessoas que se casaram e depois se arrependeram, reconhecendo, fizeram a grande besteira. O julgo desigual existe em casamentos em que ambos são convertidos. É bem possível que os dois cônjuges declarem que pertencem a Jesus e são salvos por Jesus, mas que o matrimônio ainda assim pareça um julgo desigual. Ouça atentamente. Conclusão. Primeiro, quando os dois têm objetivos de vida diferentes, julgo desigual. Segundo, um quer servir a Jesus, o outro tem prioridades humanas, julgo desigual. 3, quando ambos têm maturidade diferente, não cultivam comunhão com o outro, julgo desigual. Quando um se tornou dependente de outro, o vício não quer abrir mão dele. Vício da mentira, da bebida, do cigarro e tantos vícios mais por aí. 5, quando a ligação com a mãe ou com o filho é mais forte que o cônjuge. 6, quando o engajamento de um na igreja prejudica a família e o cônjuge sem que o outro consiga apoiar isso. Julgo desigual. Talvez de forma especial, porque na igreja se acena uma coisa enquanto o comportamento em casa é diferente. Aí o marido não ajuda o outro e nem a mulher ajuda o outro. Julgo desigual. 7, queixas amargas. Em uma situação assim, há um flagrante desrespeito aos critérios da palavra de Deus, levando o cônjuge a uma compreensão totalmente errada do casamento. Irmã, casado do Senhor, um apoia o outro na igreja, um apoia o outro na casa, apoia o outro na igreja, nem tu apoia o outro, apoia o outro, apoia o outro. Se fala mal do seu marido, só fala com meu marido, não comigo. Vamos continuar. O que fazer agora? Paulo responde fazendo um desafio aos casais que nem pouco esperam no casamento. Versículo 10. Ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não separe do marido. Casou, aguente firme. Fica firme até o fim. Leve em frente o casamento. Não pule fora a relação. A segunda pergunta feita para a igreja de Corinto: o que deve fazer Paulo quando a situação é insustentável? Há casamentos que adoecem a tal ponto que a decisão de ficar juntos pode ser mais arriscada que separar. Nesse caso, Paulo oferece 2 conselhos. Primeiro conselho: separe e fique sozinho. Versículo 11. Se, porém, ela vier separar-se, que não se case, porque se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte da sua mulher. A segunda solução: faça a devida reconciliação. Contudo, de forma alguma, Paulo apoia o divórcio. Paulo reafirma assim o ensino de Jesus, e que o divórcio só é legítimo e permitido para o cônjuge que foi vítima de infidelidade conjugal, traição.
O ensino é Mateus 19:6. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Que Jesus nos ensine a sermos fiéis em nosso matrimônio, a sermos fiéis como noiva de Jesus, ficarmos firmes em Jesus, um apoiando o outro na igreja, também em casa, para a glória e louvor de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em Cristo Jesus.